Vamos lá? Diz assim, verso 11. Continuou. Acharam? Lucas capítulo 15, verso 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Eu não vou ler o resto da história. Creio que muitos dos irmãos já foram ministrados sobre essa segunda parte. Nós trabalhamos isso algumas semanas atrás nas nossas células. Mas eu quero hoje falar da história do filho mais novo e da relação maravilhosa dele com o seu pai. Desse pai maravilhoso, desse pai que, sem mágoa, sem ressentimentos, esse pai maravilhoso que recebe seu filho de braços abertos, esse pai que, em lugar de olhar para o passado, olha para o futuro, olha para o presente e para o futuro. Então, meus irmãos, abre seu coração, pede para Deus abrir seu coração, pede para Deus falar com você. Talvez tenha ouvido essa história muitas vezes, mas peça para que Ele fale com você hoje. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Estamos aqui, Senhor, na tua casa, diante da tua palavra, Senhor, que nossos corações abertos possam receber, nossa mente, ó Pai, aberta, Senhor, descomprometida, Senhor, livre de preconceitos, ó Pai, possamos receber a tua palavra, ouvir a tua voz. Fala conosco, toca nossos corações, nossa mente, nosso entendimento, Senhor, que não seja o pastor Lélio, mas que seja, Senhor, o teu Espírito Santo falando a necessidade de cada um de nós. Em nome de Jesus assim te oramos. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu quero começar e vou recontar a história, refletindo com vocês e mostrando alguns conceitos bíblicos para vocês. Eu vou começar destacando a postura desse filho mais novo. Dá-me a parte que me cabe.
Isso é tão pesado, não parece tão pesado? Um filho que o pai ainda é vivo, ainda está em atividade, esse filho chega para o seu pai e diz: me dá a parte que me cabe. Na verdade, meus irmãos, eu posso até entender os interesses daquele filho, talvez a visão de vida daquele filho, talvez entendesse que a visão do pai não era a visão dele, né? Mas quando eu vou lendo o texto, eu percebo que tem algo mais do que isso. Ele parte para uma terra distante. Ele parte para uma terra distante. Ele quer viver o seu próprio caminho. Ele quer viver a própria experiência. A experiência familiar dele com seu pai, certamente, mãe e irmãos, não era suficiente. Tinha algo que o atraía. Seus olhos ainda estavam em outra direção. O livro de Provérbios nos diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Vocês conhecem bem esse texto, né? Sim, é verdade, nós estamos aqui num grupo pequeno, mas um grupo, né? E temos visões diferentes da vida até, de desejos, de conquistas diferentes. Mas olha, vou repetir o texto, ele diz assim: todo o caminho do homem é por os seus olhos, mas o Senhor sonda, pesa o coração. Enquanto nós, às vezes, meus irmãos, nós olhamos as nossas relações imediatas, quando nós nos limitamos a decidir por aquilo que está à nossa volta, pelo que nos salta aos olhos, por aquilo que nos chama atenção, por aquilo que desejamos, cobiçamos. Olha, às vezes as pessoas ao nosso redor não percebem, mas Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe dos teus propósitos. Você não será julgado, por mais que seja, mas não será julgado efetivamente pelas pessoas que estão à sua volta, por mais que seja, mas efetivamente, ou seja, de forma real, você será julgado pelos desejos e anseios do seu coração. Porque às vezes, meus irmãos, por que eu insisto nisso? Porque às vezes o que a nossa boca diz não é o que o nosso coração quer. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas nos vendem projetos, né, maravilhosos, que encantam os nossos olhos. Não, é isso assim, assim, você vai se dar muito bem, olha só que coisa tremenda. Não é isso? Olha os coaches da vida por aí, não é verdade? Mas não esqueça do seguinte: tem alguém sondando e pesando o teu coração. Aquele jovem certamente não estava nem aí para isso. Certamente não estava nem aí para isso. O texto continua e nos diz o seguinte: que ele gastou tudo, longe do pai, longe da família, caminhos de luxúria, e etc, e etc, e etc e tal. Normalmente são esses caminhos que a juventude vai embora, que a saúde vai embora, vai tudo embora. E às vezes quando se abre os olhos, às vezes é tarde demais. A saúde já foi, as boas amizades já foram, os bons relacionamentos já foram. Quantas pessoas você não conhece que fez as escolhas que encheram os olhos e depois, lá na frente, perderam a família, perderam os filhos, o respeito dos filhos? Quantas pessoas você não conhece? Lá estava aquele jovem, numa terra, a Bíblia diz assim, em uma terra distante. Ele queria ficar longe da família. Em uma terra distante ele foi gastar a herança que lhe cabia. Vejam bem, meus irmãos, eu até destaco o seguinte: a Bíblia, o texto é claro, a parte que me cabe. Ele não defraudou o pai, ele pediu a parte que me cabe. Até mesmo quando você está coberto pela razão, coberto pelo que é justo, isto não quer dizer que você esteja certo, isto não quer dizer que esta seja a escolha certa.
Sabe aquela coisa que a gente, enquanto é jovem, muito jovem, a gente ouve assim: estou doido para ficar de maior, ser dono do meu nariz e fazer o que eu quero. É justo. Até quebrar a cara. Ou até amadurecer e dizer assim: que ignorância, né? Que ignorância. Mas aí, né? Tudo bem. Esse jovem foi embora. Aí o texto continua e vai nos mostrar o seguinte: não tinha mais nada, não tinha mais nada, e aí veio o tempo da adversidade, o tempo da dificuldade, que é comum na vida do ser humano. O mundo está aí para isso. Ou será que você só tem bonança? Não, eu acredito que você, como eu, também tem momentos difíceis, de dificuldades, tem lutas, guerras, batalhas, desafios, né? Pois é, chegou esse tempo na vida desse rapaz. Às vezes, meus irmãos, a provação vem e a gente ainda dá desculpa. Nesse caso, veio uma grande fome, mas olha só, preste atenção, o texto diz que ele já tinha gasto tudo que tinha. O texto é claro, diz que ele já tinha gastado tudo. E aí veio a adversidade. Cadê a provisão? Ele já tinha jogado fora. Veio a fome, uma grande fome naquele país, naquela cidade, sei lá como é que era uma terra distante, naquela terra. E cadê os amigos? Com os quais certamente ele gastou o seu dinheiro, com os quais ele participou das grandes festas. Cadê os amigos? Cadê os amigos? O texto vai caminhando e diz que ele encontra um cidadão daquela cidade que lhe oferece um trabalho. E aqui, deixa eu registrar algo, não se trata de ser um trabalho indigno. Ele foi para o campo cuidar dos porcos daquele homem. A Bíblia não fala da indignidade daquele trabalho, porque todo trabalho é digno. Não se trata disso, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala da situação que ele se colocou. Meus irmãos, é triste quando a gente lê que ele chegou a desejar comer a comida dos porcos. Olha o tamanho da degradação. Não era o trabalho, era até onde ele tinha chegado. Não tinha ninguém que o ajudasse, não tinha ninguém. Desejou, usando a nossa linguagem, não é pesada, mas eu vou usar, comer lavagem. O texto não usa esse termo, diz alfarrobas, né? Eu não sei como é que era, provavelmente ração, né? Não sei, mas ele desejou comer. Para desejar comer aquela comida quer dizer que ele não tinha comida nenhuma para comer. Esse é o tamanho da degradação que aquele jovem se meteu. Esse foi o caminho pelo qual ele decidiu caminhar. Foi a escolha que ele fez. Abriu mão da casa do pai e escolheu trilhar o seu caminho. E aqui é onde ele vem parar. Meu Deus, quando eu lia o texto e meditava para trazer para vocês, isso já algumas semanas atrás, eu fiz aqui algumas anotações assim, sabe? Associações ilícitas com ímpios. O que eu chamo e a Bíblia chama de jugo desigual. Ele caminhou por esse caminho. Se associou a qualquer um sem perguntar quem era talvez, mas a verdade é que ele caminhou por um caminho, se relacionou com pessoas erradas. Por que eu digo erradas? Porque no momento da necessidade, ele não teve um amigo sequer, não teve ninguém. Na abertura do culto eu li o Salmo primeiro, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Lembra que nós lemos isso lá no início? E é verdade, meus irmãos. Esse jovem não parou para escolher
com quem se associar, com que caminhos. Eu fico pensando até que é provável que amigos dele dizem assim: cara, vamos, aquela terra é boa, lá tem festa, lá está bombando, né? Linguagem de hoje, né? Ou mais ou menos de hoje, não sei. Está bombando. E lá foi ele. E, entretanto, eu digo para vocês que a Bíblia nos diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E o texto lá, nós lemos lá no início, não vou ler agora, mas está aí para vocês darem uma olhada. Que tristeza, meus irmãos, que tristeza. Aí eu imagino que isso aconteceria com qualquer um de nós, né? Quando a gente está no fundo do poço, a gente não tem para onde olhar senão para cima, não é verdade? Não é assim que a gente costuma dizer? Lá estava ele no fundo do poço, e aí ele olhou para cima e viu uma luz. Ele olhou para cima e ainda viu uma abertura. Ele lembrou de quem? Do seu pai, da casa do seu pai. Ele ali, com aquele trabalho difícil, naquela situação difícil, ele lembrou, sabe de quem? Dos trabalhadores da casa do seu pai. E ele começa a refletir, pensando consigo mesmo. Ele diz assim: os trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de comida. A consciência começa a pesar, o coração a pesar, e ele diz: eu não sou digno, nem ao menos de ser chamado seu filho. O coração, não, a razão o condena, e ele diz: pequei diante do céu. Porque deixa eu ensinar uma coisa para você. Às vezes a gente acha que pecou só contra o irmão. Mas quando nós pecamos, a primeira pessoa que nós ferimos é Deus. E aquele jovem diz: pequei contra o céu e diante do meu Pai. Meu Deus, é doloroso, mas quando ele chega nesse momento, começa a aparecer alguns sentimentos que precisam fazer parte da nossa vida. Sentimentos que nos dão esperança, sentimentos que nos abrem portas, sentimentos que tocam o céu. Arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, é eu diria, aspas, uma arma poderosa, um sentimento poderoso que toca o coração de Deus. Arrependimento. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados. Amém? É verdade. O arrependimento cancela pecados. O arrependimento mexe com o céu. Olha o que diz Mateus 3,2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso é um pedaço de uma parábola, né? É uma palavra de Jesus, né? Nos advertindo que, meus irmãos, como esse jovem, nós andamos em terras estranhas, terras distantes. Esta não é a casa do nosso Pai, sabiam disso? Esta não é a nossa morada. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para vivermos com Ele. Lembram do Éden? Essa é a proposta dele. Nós não pedimos, ninguém aqui pediu a Deus a parte que lhe cabia, mas infelizmente, meus irmãos, por sentença, por descendência, nós aqui estamos, em terra distante, e as pessoas têm dificuldade de parar e olhar para cima e dizer: Senhor, quero voltar para a casa do Pai.
As pessoas às vezes têm dificuldade de entender que precisam fazer esse caminho de volta para a casa do Pai. É porque muitos ainda estão vivendo o tempo da abundância daquele jovem. Mas quem disse que você precisa ir ao fundo do poço e passar por tamanhas humilhações para que seus olhos se abram? Quem disse? Não é necessário. Hoje, agora, no nosso dia a dia, podemos olhar para cima e entender que o Pai nos espera. Está próximo. Está próximo, meus irmãos. Está próximo, muito próximo. Eu não sei quando será. Eu não sei quando será. Se daqui a um dia, a um minuto, e se fosse agora? Se ele viesse agora, esse microfone vai cair no chão. Tenho certeza. Espero que você não veja. Espero que você não veja. Ninguém aqui vai tomar susto. Pastor desapareceu. Porque você pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu não vou ficar por aqui, mas vamos continuar. Vamos continuar um pouquinho mais. Ele chega à casa do Pai. Era decisão de coragem, né, gente? A decisão de humilhar-se, né? Reconhecer que... E ele chega diante do Pai, e o texto vai nos dizer que ele, com todas as letras, ele diz: pequei contra os céus e diante de ti. Ele diz com todas as letras para o Pai. Ele se humilha, ele se quebranta, ele reconhece o seu erro. Essa frase é: me perdoa, meu Pai. É muito interessante, ele diz assim, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Não vou achar aqui não. Tem um texto que ele diz assim, não... Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Era uma outra versão, é um outro texto, né? É um outro texto que acho que dá uma dimensão mais detalhada, não sei se é uma outra versão, que ele diz assim: trate-me como um dos seus empregados, que ele pede para que o Pai o trate como um dos seus empregados. Tem hora, meus irmãos, que se a gente não abaixar a cabeça e reconhecer que precisamos dos braços do Pai, nós não vamos receber o abraço do Pai. Olha, olha o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará. Prestaram atenção? Porque é uma questão que mexe com o orgulho, às vezes, da pessoa. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, porque não basta confessar, tem que deixar, alcançará misericórdia. Amém, meus irmãos? Precisamos entender que olhos altivos desagradam muito o coração de Deus. Coração altivo desagrada muito o coração de Deus, porque nos afasta dele. O texto é lindo. O texto diz que o pai, quando vê que aquele filho está se aproximando, ainda à distância, aquele pai corre ao seu encontro e o abraça. E mesmo o filho, sabe, abrindo o coração diante dele, deixa eu usar minhas palavras, né? Acho que o pai disse assim:
pai disse assim: nada a ver, meu filho, nada a ver, esquece, meu filho. Aí o pai diz assim, vira para o lado, olha o que o texto diz, quer ver? Deixa eu achar aqui exatamente. Verso 22 diz assim, ó: o pai, porém, né, ou seja, independente do que da fala do filho, daquela dor toda, daquela angústia toda, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, etc. Mas olha, eu quero chamar a atenção do seguinte, porque a cada passo das decisões do pai são muito fortes. Como é que devia estar a roupa desse menino, hein? Como é que ele devia estar? Trabalhando no campo, cuidando de porcos. Sei não, ele devia estar até fedendo. O pai manda: corre lá, traz a melhor veste para o meu filho, a melhor veste. O texto de Apocalipse fala muito disso. Apocalipse 3, o verso 4, é da igreja de Sardes, e depois o verso, tem outro texto que fala de Laodiceia, mas eu acho que eu anotei 2 textos aqui que eu quero ler para vocês. Eu não sei se está lá atrás na transparência. Eu quero ler para vocês. Vou ler Apocalipse 3, 4, verso 4. Olha só, o Espírito escrevendo à igreja de Sardes. Olha só: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém, meus irmãos? Eu vou ler de novo, porque você tem que dar um aplauso assim tremendo, sabe? O nosso Pai nos espera para nos dar vestes novas. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Um aplauso ao Rei dos Reis, aquele que não olha para as nossas limitações, aquele que é capaz de, em meio às nossas fraquezas todas, estar lá, de braços abertos, nos esperando para nos dar as vestiduras brancas. Vestiduras brancas quer dizer vida santa, vida limpa, vida pura. Vestiduras brancas quer dizer morada, vestiduras dignas das moradas celestiais. Nós não vamos alcançar os céus se não tivermos vestiduras novas. Nós somos a noiva precisa se apresentar imaculada. Meus irmãos, isso é tremendo, aquele pai estava dizendo para o filho: meu filho, você é meu filho, e a sua atitude de voltar para nossa casa te faz digno, porque você voltou, você se arrependeu, então você é digno de vestes novas. Tremendo, né, meus irmãos? Tremendo. Agora, o pai diz assim: ponde um anel no seu dedo. Não é um presente qualquer, meus irmãos. Quando aquele pai coloca um anel no dedo daquele filho, o pai estava honrando aquele filho com autoridade. Na Bíblia, esse é o significado. Tem o texto de Esther. Vocês lembram da história de Esther? Esther era uma rainha que era hebreia. E
de alguma forma, havia muitos ciúmes, não com relação a Esther, mas com relação ao povo de Deus. E os sábios e os poderosos daquele reino conseguiram contagiar ou contaminar, melhor dizendo, o coração do rei, para que ele desse um decreto para que os judeus fossem exterminados. E aquele rei, vocês conhecem a história, que eu não quero contar a história, Mordecai, etc e tal, né? Não quero contar a história para não prolongar demais a minha fala. Era tudo por causa do ódio a Mordecai, né? Então eles queriam aniquilar os judeus, povo de Deus. E o rei entrou na pilha e a rainha Esther entra na presença do rei. Entra na presença do rei. Se declara judia. Se declara hebreia, do povo de Deus. E, de alguma forma, o rei fica numa sinuca de bico, né? Porque a rainha estava, então, igualmente, sob sentença de morte. Como resolver? A lei dos persas dizia que a palavra do rei não podia voltar atrás. Em gesto de sabedoria, aquele rei disse o seguinte: Esther tinha sido orientada para isso, mas o rei pode fazer outro decreto. E o rei faz um decreto, dando ao povo de Deus o direito de defesa. O texto diz assim, olha, que o texto, vocês querem uma história linda? Vocês querem uma história linda? Leiam o livro de Esther. Leiam o livro de Esther. Vocês vão se apaixonar por Esther. Eu só tirei um texto que diz assim, ó: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se pode revogar. O rei dá a Esther a autoridade de, com o seu anel, decretar a liberdade, o direito do seu povo. E aquele pai dá o quê? Um anel para o seu filho. Estava dizendo: com esse anel, você me representa. Tem um outro texto que eu coloquei também, que também aparece a figura de anel. Vocês lembram da história de Daniel na cova dos leões? Todo mundo conhece essa história, né? Todo mundo conhece essa história. Eu vou ler só o texto. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Daniel, quando sai da cova dos leões, de forma milagrosa, o rei faz questão de mostrar e determinar que jamais aquilo voltaria a acontecer. Coloca uma pedra sobre a cova, sela com seu anel. Um anel que dá poderes, anel de honra. Meu filho vai receber um anel no seu dedo. E aí, parou? Não, ele ainda diz outra coisa: traga também sandálias para os pés do meu filho. Trouxeram sandálias e colocaram nos pés dele. Vejam, meus irmãos, vestes, autoridade, e agora os pés, com sandálias recebidas do Pai. Vocês lembram de sandálias? Eu digo, e até coloquei, que existem dois tipos de calçados que a Bíblia fala. Tem a sandália humana, a sandália dos pés dos homens, que andam por onde querem, fazem o que querem. Lembram de Moisés, quando chega lá no deserto? Ele olha, ele está cuidando das ovelhas do seu sogro, mas ele olha assim, de repente tem uma árvorezinha, né, uma sarça,
queimando, queimando. Passou um tempo e a sarça não se consumia. A sarça é uma árvore pequena, uma árvore assim, bem frondosa, no deserto, provavelmente bem seca, e queima, e queima. Passou um tempo e queima, queima. Ele falou assim, eu vou ver, o que é isso? Quando ele se aproxima, uma voz sai daquela sarça e diz para ele o quê? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ele tem que tirar as sandálias para poder se aproximar da revelação. Precisou tirar as sandálias para, de forma digna, estar na presença do Pai. Aquele jovem recebeu da mão do Pai novas sandálias. A Bíblia também fala daquelas sandálias, né? Calçai, é o texto de Efésios, né? Calçai os pés. Quão formosos são os pés? Só saber qual a sandália que está nos teus pés. É preciso saber que sandálias são essas. Aquele pai fez questão de dar uma sandália que mostrava que aquele era o filho dele. O honrou em todos os sentidos. Parou por aí? Não. Traga o melhor novilho que vocês têm lá. Tragam e nós vamos celebrar, nós vamos festejar, nós vamos promover uma grande bodas aqui, uma grande festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos festejar, vamos celebrar, vamos celebrar. Aquele pai estava cheio de alegria, aquele pai que talvez tenha chorado durante muito tempo, aquele pai que provavelmente tenha derramado não só lágrimas, mas angústias de dor, talvez de onde está meu filho, o que está passando o meu filho. Mas, queridos, tu imagine como é que não está o coração do nosso Pai, que nos vê todo dia, todo tempo, o tempo todo. Aquele pai da parábola, ele não sabia onde o filho estava, mas o meu Pai, o nosso Pai, que também nos espera para nos honrar com vestes novas e nos colocar diante dele, que nos quer honrar com um anel e nos dá a autoridade que nós teremos. Vocês sabem disso, a Bíblia fala disso, né? Que nós receberemos autoridade da parte do Pai, nós até reinaremos com ele. Lembram disso, do milênio? Nós até reinaremos com ele, mas ele quer celebrar com você, conosco, uma grande boda. E a Bíblia diz que esta grande festa está sendo preparada, meus irmãos, está sendo preparada. Jesus disse, né, que vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A Bíblia fala de uma grande festa que está sendo preparada para nós. Eu coloquei um texto aqui que fala daquela parábola da grande bodas. Lembram dessa parábola? Que um homem resolveu dar uma grande festa e mandou os seus servos irem convidar os amigos, convidar as pessoas que ele entendia que eram especiais, e esses servos foram chotados, foram maltratados e mandados embora. Lembram disso, dessa história? Para encurtar a história, o dono da festa disse o seguinte: tá bom, eles não querem, façam o seguinte. Pegou seus servos e disse assim: saiam pelas ruas, pelas esquinas, pelas ruas, e convidem todo mundo, independente de qualquer coisa. Convidem todo mundo, porque a festa está preparada e vai acontecer com aqueles que quiserem vir participar dela. É claro que se você for lá ler o texto, aqui é só uma referência, vocês vão ver que isso não quer dizer que as pessoas podiam vir de qualquer jeito. Lembra da história? Tinham que ter suas vestes festivais. Ninguém entra na presença
do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Pai, com vestes que não sejam dignas. Inclusive, essa história termina que quando o dono da festa entra no salão de festa e ele olha que tinha alguém que não estava devidamente vestido. Ele mandou agarrar e lançar fora. Mas há uma festa sendo preparada, sim. E não tem destinatário previamente estabelecidos. É para aqueles que receberem o convite e aceitarem o convite. E se vestirem dignamente. Amém, meus irmãos? Isso lembra alguma coisa para você? Eu me lembro. Isso me faz reportar olha o que diz esse texto. Apocalipse 19. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Igreja, amém? Cuja igreja já se ataviou. A história do filho pródigo fala de mim e de você. A história do filho pródigo fala de mim e de você. Fala da nossa relação com Deus. Fala da nossa filiação a Deus. Fala de um Pai que é Deus, amoroso, que está pronto a nos receber de braços abertos. O que nós temos que fazer é voltar para a casa do Pai. O que temos que fazer é reconhecer que precisamos mudar. Nos arrepender, confessar e então entrar nas bodas do Cordeiro. Vestes brancas te espera, um anel de honra e autoridade te espera, sandálias que te possibilitam entrar na casa do Rei, e uma festa que vai nos coroar. Trago essa palavra. Eu ministrava sobre o filho mais velho para os nossos líderes, né? E toda hora eu ficava tentando beliscar, né? Fazer referência ao filho mais novo. Ele disse assim, não, mas porque eu quero ministrar isso para a igreja toda. Então não vou falar do filho mais novo com vocês, porque eu espero que aqui não tenha filho mais velho. Mas por aí, pelas igrejas, tem muito filho mais velho, filho invejoso, filho rancoroso, que se aborrece, não quer entrar na casa do pai, por isso, por aquilo. Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é: nós somos aquele filho que tem um lugar na casa do pai, que tem um pai que nos espera. Mas ele nos quer receber com honra. O grande problema, meus irmãos, é que as pessoas querem servir a Deus do seu jeito, sem trocar suas vestes. Ouça isso é sério. Sem trocar suas vestes, sem colocar um anel que o identifica com o Pai, sem colocar as sandálias recebidas do Pai, e então eu não posso andar em qualquer caminho. Porque se eu insisto em andar com as minhas velhas sandálias, eu ficarei com Moisés. Não vou ter a graça de me achegar ao lugar da revelação e viver tudo que Moisés viveu. Então, meus irmãos, primeiro falo com vocês. Ou você renuncia vestes velhas, sandálias velhas, caminhos. Sandálias aponta para caminhos. Ou você, muitos precisam trocar de anel, estão usando anéis que representam outros caminhos, outros pais. Eu trago essa palavra e termino dizendo: hoje é dia
de receber o abraço do Pai. Hoje é dia de ser recebido pelo Pai. Hoje é dia de trocar de roupa. Hoje é dia de ser honrado pelo Pai. Em nome de Jesus. Amém? Não vá para casa sem tomar uma decisão, por favor. Não vá para casa sem reconhecer que tudo isso aqui é com você, é comigo. Abaixe a sua cabeça. Senhor, que nesse momento a Tua palavra possa produzir, ó Deus, possa mover, ó Pai, corações dos Teus filhos. Que a Tua palavra possa mexer com nossos sentimentos, mexer com nossas realidades, mexer com nossas verdades, nos confrontar. Que hoje, Senhor, corações se quebrantem, que hoje corações se rendam e voltem para a casa do Pai. É assim que te oramos, em nome de Jesus.